seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. O assunto do nosso debate de hoje é sobre a superproteção dos pais em relação à criação dos filhos. Muitas vezes essa proteção é tão grande que os pais acabam tomando as decisões no lugar dos filhos. E isso pode acarretar problemas no futuro. Esses pais são denominados como pais helicópteros. E para falar sobre isso, irei apresentar as nossas convidadas. Ao meu lado está a Patrícia Fagundes, ela que é psicóloga, especialista em educação infantil e mãe. E aqui do meu lado está Elisiane Woldemar, ela que é empresária e também mãe. Meninas, sejam bem-vindas ao Expressão Livre. Muito obrigada. Bom, Patrícia, eu iniciei falando então sobre os pais helicópteros. Sim. Eu gostaria de te pedir então uma explicação do ponto de vista da psicologia. O que de fato são os pais helicópteros? Bom, os pais helicópteros, como o nome já diz, né, eles estão sempre sobrevoando a vida dos filhos. Eles estão querendo ter o controle de tudo, com a intenção, claro, com a melhor das intenções, né, de protegê-los, de evitar o sofrimento, de evitar com que eles se desapontem, até mesmo a frustração, né? Então essa é a intenção dos pais helicópteros, é a superproteção. Estar sempre junto na criação dos filhos, né? Mas na opinião de vocês, gurias, o que vocês acham? Que isso é um problema mais da atualidade, que veio junto com as tecnologias, ou isso sempre existiu? Bom, eu acredito que sempre existiu a proteção dos pais, mas eu acho que com a vida moderna e a correria do dia a dia, os pais acabam, sendo mais protetores pela culpa mesmo que sente de não estarem junto. Então acabam, às vezes, se sobrecarregando de energias que passam para os filhos, aquela coisa de pressão, de autoproteção, não faz isso, não faz aquilo. E eu acho que acaba causando algum estresse emocional também para a criança, né? Os conflitos. Exatamente. Eu acho que, claro que hoje nós temos outros tipo de violência, né, onde que as crianças já não brincam mais na rua, não se visitam com tanta facilidade, né. Então hoje assim é um outro tipo de brincadeira, então os pais acabam tendo o controle de onde que eles estão, mas eu acho que também os pais helicópteros que a gente estava falando dessa superproteção é na tentativa de não frustrar, de não desapontar, de tentar resolver tudo, né? Então, isso começa já desde a infância, assim. Não deixam a criança fazer nada, eu acabo, como tu falaste, né? Pouco tempo junto com a criança, então, quando eu tô junto, eu vou alcançar tudo, vou fazer tudo por ele, vou tentar suprir essa ausência, né? Na culpa, o sentimento de culpa acaba fazendo pelos filhos. E aí acabam prejudicando, né? Porque eles acabam sendo privados de aprender. E aí acabam crescendo adolescentes que não conseguem conviver em grupo, porque querem sempre que a sua vontade prevaleça. Aí, enfim, depois começam a ficar adulto, tem essa questão do emprego, como é que eu vou receber uma ordem, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não estou muito afim. Antes, né, os pais faziam, a minha mãe fazia, ou meu pai fazia. Então fica complicado, então acabam, né, sendo desapontados pela vida, porque é inevitável, né, em algum momento Sim, e como a gente estava comentando há pouco tempo, que isso é uma coisa mais de agora, né? Porque na época dos nossos pais, nossos avós, sempre tinha alguém em casa, né? Não era o casal que trabalhava, né? Sempre era um só. Então sempre tinha a mãe junto, ou até o pai. Então pode dizer que é uma coisa mais de agora mesmo, pelo fato de ambos estarem trabalhando e terem momentos X para ficar com os filhos. Isso também pode acabar acarretando problemas no futuro, né, para a criança. Eu acho, antigamente também eram famílias maiores, né? Os mais velhos iam cuidando dos menores, enfim, eles iam todos ficando. E tinha mais a presença da mãe mesmo em casa, né? O pai saía para trabalhar, irmão. E hoje mudou muito, eu acho que isso sim, é da nossa geração, essa super proteção e a culpa junto, né? Sempre a gente fala, junto com a maternidade vem a culpa. Eu não sei, eu falando assim da minha família, eu mãe de 4 filhos, eu passo da minha filha mais velha a cuidar dos irmãos. E essa coisa da autoproteção, eu coloco os meus filhos a fazerem as coisas hoje pra mim também. Busca uma água pra mim, não é eu que busco a água. A minha filha de 3 anos e meio, a minha menor, hoje ela é uma criança também independente. Eu já vi de ir numa pracinha com ela, as crianças, as mães ali, fazendo a criança atravessar um obstáculo. A minha sai correndo, vai ali
Fica todo mundo, meu Deus, ela vai cair. Não, porque se cair, eu acho que do chão não passa. Claro que a gente cuida para a criança não se machucar, mas exigir que ela não desfrute o espaço que ela tem e não aprender a se defender, eu acho ruim, porque que nem a Patrícia disse, as crianças acabam tendo dificuldade até de se proteger ou até de se destacar também na escola, ou aprender e criar algumas frustrações. Os meus eu até acho que, não querendo, né, achar que os meus filhos são os melhores, mas eu tento, não pela ausência, porque eu sou uma mãe, quando eu estou presente, eu estou presente, quando eu estou ausente, eu tento fazer com que eles aprendam a se virar, porque a gente corta o cordão umbilical e os filhos são do mundo, não que tu não ame eles. E eu sempre digo para todo mundo, quantidade não é qualidade. Então eu acho que a qualidade pode ser feita em 1 hora, porque tem mães ou pais que ficam ali um dia inteiro, 2, estão estressados com os filhos, não aguentam, entendeu? Então como não? Então é melhor ficar em pouco tempo, mas tu passar a coisa boa, e até que nós comentamos sobre a criança brincar na infância. Eu acho que tem que deixar a criança correr de pé descalço, cair o bico no chão, chupa o bico, dá pra criança. Ah, mas nos primeiros 3 meses eu acho que a gente tem que ter aquele cuidado, porque a criança está chegando ao mundo. Mas depois deixa que o mundo cuida dela, né? Tu passa só as orientações, eu acho, de cuidados do que o mundo em si tá passando, os perigos. Mas fora isso, eu acho que tem que deixar eles aprender a se cuidar um pouquinho. só, né? E a desenvolver as suas habilidades, né? Como eu tava falando, assim, quando eles estão brincando, as crianças hoje, elas têm mais, os brinquedos são prontos, então vai brincar ao ar livre, deixa eles brincar, acreditar mais, eu acho, assim, nas crianças, deixar que eles se desenvolvam, confiar mais neles, né? Isso é dar autonomia. E até essa coisa assim, ó, de, tô com sede, vai lá, busca uma água. Eu tô com fome, mas o que tu quer? Não tá ao teu alcance, eu posso, né? Tu pode ir até lá. Então, eu acho que hoje, assim, os pais estão querendo adivinhar já o que os filhos querem, né? Ele tá com fome, já leva lá, pronto. Não, tá com fome, tu vem aqui aprender a se virar. Eu acho, assim, que a gente tem que preparar eles, né? Pro mundo. Porque não adianta. São do mundo, né? Exatamente. A dica St. Gallen de hoje é sobre tumor benigno. O teratoma maduro é o tumor de ovário de células germinativas mais comum. É um tumor benigno que geralmente afeta mulheres em idade reprodutiva, muitas vezes chamado de cisto dermoide. Estes tumores ou cistos podem conter diferentes tipos de tecidos benignos, incluindo osso, cabelo e dentes. As pacientes são curadas com a retirada cirúrgica do cisto. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297.
Mas meninas, também assim, há pouco tempo atrás, até na nossa época mesmo, a criação era um pouco na base da chinelada, numa cinta, né? Acabavam apanhando um pouco e agora a educação, ela tá tratando de não traumatizar a criança. Óbvio que isso é ótimo, né? Que também a criança não pode crescer apanhando, óbvio. Mas será que em virtude disso, não teria como ficar no meio termo? Será que isso não atrapalha? Olha, a Patrícia que é psicóloga, eu sou mãe, né? Eu não tenho problema nenhum de dar uma chinelada se eu achar necessário. Procuro não. E não fico ameaçando. Ah, que eu vou te bater. Ah, que eu vou... Não. Eu tenho com os meus filhos. Chega aqui. Que nem minha filha já chegou pra mim e já disse. Ah, tu é chata, tu é boba. Ou meu filho mesmo. Daí tá tudo bem. Eu sou boba, eu sou chata. Beleza. Eu vou fazer a minha. Quando vem falar comigo. Fala com a minha mão. Sou chata, sou boba. O que que é? Tu tá me maltratando. Tu tá me agredindo com palavras. Tu quer ser minha amiga. Quer ser meu amigo? Então vamos sentar e vamos conversar. Esse tipo de atitude entre pessoas que se gostam e querem bem não é legal. Mas claro que eu já dei tapa de chinelo na bunda. E meus filhos eu nunca bati, não sou de bater neles. Mas eu tive um episódio com meu filho, eu dei sentada. E dei 5 sentadas nele, assim, ó. 5 mesmo. Porque eu disse, tu vai aprender com 5 anos. Porque com 5 tu vai ter que ter discernimento para seguir tua vida. Pra tu nunca mais esquecer disso. Eu não tenho problema. E são filhos diferentes, são 4 filhos, tá? Cada um com uma maneira de sentimentos, uma maneira de demonstrar as suas irritabilidades, suas emoções. E tu tem que saber lidar com cada um deles de maneira diferente. Como eu disse, eu não sou de bater, mas eu já tive um dia que mostrar pra eles, porque uma hora eles têm que entender que não é apanhando que eles vão. Mas levar um choque de realidade, eu acho que é legal também, né? Não sei, Patrícia, já olhei pra Patrícia. O que você tem a dizer, Patrícia? Vou falar com a psicóloga, eu sempre acho que é psicóloga. Esses dias eu estava falando com os pais, uma reunião, e eles acabam, mas não existe isso de não bater, porque o limite, falando sobre limite, enfim, né? Então eu acho que é bem polêmica essa questão, assim, de bater. Claro que a gente não tá falando de agressão, né? Mas às vezes de impor alguma, né? Vou te segurar pelo braço, vou te dar uma punição. Mas eu acho, assim, que muito se dá no exemplo, né? Eu acho que hoje as crianças são muito diferentes, né? Antes elas não questionavam nada, hoje elas estão vindo, estão enfrentando, estão questionando. E aí os pais dizem, não, mas elas acabam tirando a gente do sério de tanto enfrentar. Que realmente elas vão enfrentando e querem explicação. Então, eu acho assim que existe uma maneira de lidar com tudo isso, de uma, assim, ó, tem o diálogo, não está funcionando, não tem, eu acho que existe a privação, eu acho que para a criança também, eu acredito nisso, assim, vamos privar ele para fazer com que ele pense, ele gosta de tal coisa, então vamos tirar isso aí, porque às vezes, mas ela não está sentindo falta de nada, eu disse assim, não, eles sempre gostam de alguma coisa, né? Hoje em dia a tecnologia, um tablet, enfim, um celular, ou o horário de televisão, priva. Eu acho que funciona bastante essa questão assim. É que na violência, eu não sei até que ponto tu consegue, né? Demonstrar, assim, o que na verdade tu gostaria sendo agredindo, né, alguém. Porque eu acho que a gente acaba se descontrolando, né? Quando tu agride alguém, tu não tá no teu controle, exatamente, né? foi que nem eu falei. Tu tá me chamando de chata, então assim, eu vou te tratar igual. Tu senta... Pra aprender, ter noção do que foi dito. Exatamente. Né? E quando, que eu disse, eu não sou de bater nos meus filhos, mas já aconteceu... Sim. E vou dizer uma coisa, fica uma culpa até ruim. Mas tu te sente mal porque tu saiu do teu controle, exatamente, né? Exatamente. Então, eu não sei até que ponto a gente deve incentivar isso. Eu procurei até psicólogo quando isso aconteceu. Pra falar sobre isso, assim, não foi só sobre isso. Eu acho que eu tava num momento tão estressante do dia a dia, da correria, que a gente acaba perdendo um pouco, não digo as razões, mas a paciência. A paciência. Então aquilo faz mal, porque no momento que o teu filho foi dormir, podia ter sido diferente, mas daí tu também não... Eu não me penei, não me senti a culpada, a bruxa má. Mas eu senti que poderia ter sido, sim, diferente pela agressão. Mas que nem também aconteceu a minha filha. Eu queria fazer algo. E eu disse, não. Ela, meu Deus. Eu digo, pede pra meu Deus que eu tenha paciência mesmo. Porque tem um ponto que tu... E eu tô com uma filha de 13 anos e meio, que é a minha mais velha. Então tá naquela fase bem de transformação para pré-adolescência, digamos assim, e querer agora as festas de 15, os amiguinhos, enfim. Mas eu acho que a gente tem que, sim, permanecer um diálogo, que eu acho que é bem importante. Muito importante. Eu sempre falo dessa questão do diálogo, eu digo assim para os pais, às vezes, exponham o que vocês estão sentindo, né? Porque hoje já tem
até de como tu te sentiu depois, no outro dia, poder conversar com uma criança, né? Eu acho que hoje eles têm a capacidade, assim, que antes não tinha essa coisa, bateu, ficou de castigo e acabou o assunto, né? Não, hoje não, vamos conversar sobre o que aconteceu ontem, como eu me senti enquanto mãe fazendo isso. Exato. Eu acho que isso eles têm que saber, né? Porque tu não te sentiu bem, tive que procurar psicóloga, me senti mal. Então, o que aconteceu? Eu acho que é importante eles também ficarem sabendo como os pais se sentem. Porque nós, ambas as partes, né? Sim, ficarem sabendo. Exatamente. E aproveitando que a gente está fazendo meio esse comparativo, como era antigamente, como agora, vocês acham o que vocês acham que se perdeu, então, em questão de criações? Que tinha muito antigamente, na nossa época, e que hoje em dia já está sendo deixado um pouco de lado? Eu acho que principalmente o brincar, né? Acho que o brincar se perdeu. Se perdeu aquilo que, como eu disse antes, de brincar na rua, de criar um brinquedo, de visitar, né? Hoje eles estão sempre no WhatsApp, falando com um coleguinha, falando com todo mundo, mas não estão junto com as pessoas. Eu acho que o estar junto, assim, não só entre eles, eu acho entre família. Hoje eu escuto adolescentes falando que eles se comunicam com os pais dentro de casa pelo WhatsApp, com os irmãos, e com os colegas, então eles estão o tempo todo conversando, né, no celular, mas não estão tendo contato. Eu acho que isso se perdeu bastante. Né? Eu acho que os valores que antigamente se tinha, de correr mesmo, caminhar, tá muito mais valor emocional, muito menos emocional do que material, acho que muito mais material. E as crianças têm aquilo, por que eu não ganhei presente? Mas eu quero um presente. Tu vai comprar, às vezes, um presente pro coleguinha de aniversário, tu compra, eles querem um pra eles também. Então, tu tem que passar pra eles que não é o teu aniversário. Com os meus, eu tento lidar que presente eles ganham em algumas datas. Páscoa, meus filhos, por exemplo, não ganham chocolate, ganham da avó. Mas eu passo que o valor da Páscoa não é o chocolate, que tem outros valores. Então, eu tento passar que os valores são diferentes do que tu tá só no tablet ou no cinema, só que também é legal fazer um cinema em casa, com a família, com amigos. Unir todo mundo. E eu tenho casa cheia, assim, sabe? Com a minha filha mais velha, que tem as amiguinhas. E eu acho que essa coisa de proteger, sim, desse canal de informação, a gente tem que proteger. Mas a gente tem que passar o que é correto e certo e deixar um pouco eles terem discernimento para aprender o que é certo e errado, porque senão tu vai acabar crescendo crianças frustradas, né? Onde elas não vão se destacar. Que hoje as crianças estão tendo não estão sendo frustradas, né? Dificilmente elas são frustradas. E aí isso é inevitável, elas acabam se frustrando com outras coisas, se desapontando, e isso gera prejudica elas muito, né? Gera tem tido uma taxa alta de depressão, por quê? Por isso, né? O que está acontecendo? Eu estou sentindo um vazio, eu não estou me sentindo bem, eu estou sendo frustrada, eu não fui preparada para isso. Teve muitos sims na infância, né? Muitos sims. Exatamente. É o que a gente estava falando, também poder dizer o sim e o não. Né?
A dica da Companhia do Sono de hoje é o colchão em camadas, que gera uma ortopedia inteligente, deixando a sua coluna 100% alinhada. Além disso, você pode adicionar a ele este perfilado, que é impermeável, impedindo a passagem de suor, poeira, pele e principalmente da umidade típica da nossa região, evitando assim a proliferação de 1 bilhão de ácaros, fungos e bactérias em um ano. Companhia do Sono, sua referência em colchões ortopédicos e terapêuticos, com durabilidade de 12 a 15 anos. E agora tu comentou também a questão do futuro, né? Isso que eu ia te perguntar, Patrícia, questão de ser psicóloga. Quando a criança ganha muito sim, quando ela é totalmente super protegida, o que pode acontecer no futuro, quando se tornar adulto, um adolescente? Tá. Eu acho que antes do adulto, o primeiro grupo que a gente se depara com esses muitos sims é na escola, né? Porque na escola é o primeiro grupo que eles começam a frequentar. Então a gente já começa a ver o que acontece, que dificuldade que as crianças começam a... Elas não conseguem se relacionar em grupo, não conseguem ceder, não conseguem aceitar que a brincadeira não é daquela maneira como ela gostaria, de que existem outras opiniões, né? E de que ela tem que fazer alguma coisa, tem que fazer algumas atividades. Então, acho que ali na infância já começa, bom, o que está acontecendo com essa criança que só recebe sim em casa? Na adolescência, então, né, mãe de adolescente deve saber onde que eles querem questionar tudo. Então, assim, o que está acontecendo? Por que vocês não fazem por mim o que os meus pais sempre fizeram? Então, assim, eu estou sendo desapontada, não estou gostando da atitude. Não consegue ter um círculo de amizades, não consegue se relacionar bem por isso. E se nós formos mais adiante, começam as relações de trabalho. Né? Então, adolescentes crianças que foram privadas de qualquer sofrimento, né? Como é que vão ser trabalhar, né? Como é que vão ser trabalhadores? Como é que vão enfrentar hoje em dia uma concorrência? Né? Então a gente já escutou até que tem pais helicópteros que estão indo até na entrevista de emprego, pedir um emprego, falar sobre o currículo do seu filho, por eles, acompanhar, né? Acompanhar. Então assim, tu daria emprego para um adolescente que o pai está ali junto de porta-voz e não... Que o pai foi entregar o currículo, foi a fazer a foi apresentação, pedir, foi fazer a apresentação. Eu acho que até a função dos pais, assim, e fazer a primeira, tudo bem, menores de 16 anos não podem trabalhar. Não sei, eu com 14 estava trabalhando, ajudava a cuidar dos meus irmãos em casa também, porque minha mãe trabalhava. E então eu não sinto dificuldade na minha filha de dizer para ela, filha, tu tem dentista. Quando ela vai no dentista, ela que marca a consulta dela, ela que desmarca, ela que sabe a agenda dela. Eu, às vezes, pergunto, e aí, filha, tu foi no dentista? Ela sabe mais da agenda dela do que eu, que sou mãe de uma menina de 13 anos e meio. Mas eu dou o contato com a dentista, são coisas que ela pode já começar a se defender. Se com 13 anos e meio, 8 anos, 5 ou 3 anos e meio, que é a minha mais nova, eles já falam coisas pra gente que a gente pergunta, meu Deus, quanta informação... Significa que são crianças sábias e inteligentes também para serem independentes e tomarem algumas atitudes no dia a dia, de escovar os dentes. Vai escovar os dentes. Já não é os pais, eu acho que tem que ficar aquela coisa. Tu não escovou os dentes? Tu não vai escovar os dentes? Vem cá que eu vou escovar. Isso não é só uma obrigação, isso é um hábito. Então tu explica, né, as primeiras vezes e aí aquilo ali tem que se tornar um hábito, né? Um hábito. Que daí fica aquela coisa, mas não escova. Eu sei, conheço pessoas que com 7 anos ainda as mães limpam quando estão no banheiro. Eu acho um absurdo. Os meus, com a minha de 3 anos e meio, vai lá, não tem problema, tenta. Vai tomar o banho, vou fazer a higiene dela. Deixa tentar, e se sujou, ficou um pouquinho sujo, deixa, vai aprendendo, sabe? Eu acho que essa proteção, ela é abusiva. Eu acho que o pai e a mãe helicóptero pode ser bom, mas eu acho que não é bom na verdade, né? Não é. Eu acho que é demais. Ela deixa de criar pessoas mais felizes, porque elas acabam crescendo, eu acho, mais frustrada e com mais... O índice de depressão, eu acho que é bem maior, porque eles não têm como se defender do que eles não souberam na infância. Exatamente. Priva, né? Completamente da própria vida. Privaram eles de ter a inteligência emocional, né? Como é que tu vai conseguir lidar com a raiva, com o medo, com todas essas questões que aparecem se durante a infância eles estavam numa redoma, né, de vida, estavam
como se pudesse embrulhar os Pois filhos é, e verdade. proteger. E como identificar, Patrícia, então, que está sendo um pai helicóptero? Muitas vezes a pessoa pode estar fazendo e acredita que aquele é o completamente certo, né? Como identificar, então? É difícil, né, a gente apontar isso. Eu acho que vale esse questionamento, assim, os próprios pais, assim, até que ponto eu tô dando autonomia, eu acho, para os meus filhos, até que ponto eu tô encorajando eles, acreditando neles. Então, acho que esse questionamento tem que ser feito, né? Nós somos mães, a gente tá o tempo todo se questionando, eu, pelo menos, fico o tempo todo me questionando, será que isso, até que ponto eu posso fazer, até que ponto eu posso encorajar. Eu acho que acreditar, encorajá-los, e eu acho que e ficar observando. Será que isso já não poderia fazer sozinha? Até que ponto? Eu acho que cuidado, claro, vai ter que ter um cuidado, vai ter que ter o olhar para o teu filho, estar presente, mas não fazendo por ele. Então, Esse é um exemplo. Minha filha de 3 anos e meio, né, e o meu de 5, ela me pediu uma mamadeira. Mãe, eu quero mamar. Eu disse, só um pouquinho que eu tô resolvendo uma coisa aqui no telefone, agora eu não posso. Dela, eu quero mamar. Eu disse, só um pouquinho. E daí eu continuei fazendo o que eu tava. Eu pedi aquele só um pouquinho. Disse, mas as crianças estão tão quietas. Eu fui lá, quando eu vi, estavam os dois, o de 5 e ela, com a cadeira na pia e fazendo a mamadeira. Eu tinha derrubado leite nesse carro. Ao mesmo tempo que eu olhei, eu fiquei feliz, que eu digo, se a mãe morrer, acontecer uma guerra, eles sobreviverem, eles vão se defender, né? E disse, mas não briguei, porque derrubaram leite nesse carro. Eu olhei e disse, olha o que vocês fizeram, sujaram. Da próxima vez, vocês têm que fazer, mas prestar atenção. Mas eu não briguei, disse, olha aí, sabe? Eu achei legal, porque eles se defenderam. E tipo assim, só um pouquinho, não, eles não tiveram nem paciência, eles foram lá, fizeram. mas estão treinando, estão testando Exato, as habilidades deles. E como é que eles vão exatamente. conseguir fazer se eles nunca tentaram, né? Exato. E é uma questão de merecimento, né? Como nós estávamos falando antes, assim, da geração de hoje, que eles têm muito mais brinquedos, muito mais recursos do que antes, mas eu acho que eles têm que começar a ter mais coisas por merecimento, né? Então é tudo muito fácil para eles hoje, né? Então, pedir uma vez, tem uma oferta muito grande, né? O tempo inteiro uma coisa. Oferta, televisão, os amigos comentando, veio isso. Então, assim, mas o que eles estão fazendo? Como tu falou, assim, o único compromisso hoje que eles têm é a escola, né? É isso. Então, tá fazendo isso, tu vai receber. Agora, é uma data comemorativa, o que é? O porquê que tu gostaria disso? Porque o fulano tem. Então, eles acabam nem desejando realmente aquilo ali, chega em casa e virou... É que nem aquela modinha daquele negocinho que não É. sei o Um nome. spinner. Isso. Tava todo mundo com aquilo ali, tu não vê mais ninguém. Não. É que nem a história do Não, já caça deve tá Pokémon, tudo né? jogado numa É caixa, que tudo é lá, uma questão de... É por um tempo, né? Vira moda e acabam sei, eu querendo. não- Então, hoje eles não conseguem mais desejar realmente nada. Então, exato. na minha época, quando eu queria uma boneca, tu ficava esperando até o dia da criança, até o Natal, né? E aquilo ali era realmente uma coisa que tu gostava. Hoje eles já não sabem mais o que eles querem, porque eles têm muito fácil isso. Então, Pode-se dizer, então, que é uma questão de dosar, então, né, meninas? É. Aprender, explicar o porquê, proteger, mas não fazer pelos filhos, né? Patrícia, Elisiane, eu quero Obrigada, agradecer Monique, por vocês estarem aqui agradeço. conosco, no nosso programa Expressão Livre, que é um debate que é necessário, tem que ser sempre dito. Sim. Muito bom ouvir vocês. Muito obrigada por estarem Obrigada. conosco. Obrigada, Patrícia, foi ótimo também. igualmente. E esse foi o nosso programa Expressão Livre. Na semana que vem voltamos com um novo tema.